Enquanto você senta, abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de um atributo tão maravilhoso e glorioso do nosso Senhor, e que tem um pouco a ver com a realidade do que nós vivemos em nossos lares. Muitas pessoas conseguem com facilidade ter um Salvador, principalmente as pessoas que vivem uma certa dificuldade na sua vida. Então, se por exemplo a pessoa ela tem uma enfermidade, ela precisa de um Salvador, ela quer um Salvador. Se o casamento não está legal, ela quer alguém que resolva o seu problema. Se as finanças não estão de acordo, ela quer um emprego melhor, quer que alguém ajude. Todos querem um Salvador em algum sentido nas suas vidas. Mas, quando nós paramos para pensar um pouco nesse texto que nós já vamos ler, nós muitas vezes perdemos de vista um atributo importante de Deus, que é o atributo do seu senhorio. Ele é o governante das nossas vidas, Ele é o governante das nossas casas, Ele é o governante das nossas famílias, Ele é o governante das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor. Então, quando nós reconhecemos a Jesus como Salvador e Senhor, ou como Senhor e Salvador, nós não podemos tê-lo pela metade. Ou você o recebe como Senhor e Salvador, ou você não poderá tê-lo. Ou você o tem também como Senhor e não apenas como Salvador, porque não é possível ter uma coisa e não ter outra. Isso quer dizer que quando nós somos salvos pelo poder do Espírito Santo, que é regenerador, faz romper em nós essa nova criação e nos faz viver agora de acordo com a sua vontade, e conseguimos ter um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Se nós não entendermos que quando nós o reconhecemos, Ele também se torna Deus dos nossos lares. O Senhor não é apenas Senhor dos montes, Ele é Senhor dos vales. Ele não é apenas Senhor aqui no local onde nos reunimos para adorar, Ele é Senhor lá na sua casa. Ele não é apenas Salvador, você não pode ter Jesus só como Salvador. Ele precisa reinar. Esse é um dilema terrível que nós vivemos nos dias de hoje. E eu fico feliz com esse dilema, porque esse dilema faz suscitar em nossos corações algumas coisas importantíssimas. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora, depois de lermos. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 100. É até uma música antiga, talvez você conheça, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo, e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Pai, nesta palavra. Necessitamos, ó Deus, da Tua palavra. Estamos, ó Deus, famintos da Tua palavra. Por isso, visita-nos, orienta-nos e guia-nos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Então, nós estamos diante de um texto que é muito importante para nós nos dias de hoje. No culto do domingo passado, um dos cultos, eu não lembro qual, eu falei um pouquinho a respeito do culto, da importância de cultuar a Deus, e nós falamos até de culto doméstico também. É importante para nós entendermos qual o nível de senhorio o Senhor Jesus tem em nossos lares. A nossa série de mensagens é a respeito de casamento e família. E nós não podíamos dar sequência nas mensagens que nós queremos dar, sem antes nós observarmos esse princípio fundamental, princípio elementar. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não governar as nossas casas, em vão eu vou tentar fazer qualquer coisa.
Quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo hoje de pandemia, ou seja, uma enfermidade se alastrou por todo o mundo, nós começamos a ver brotar em nossos corações muitos ídolos que estavam camuflados. É interessante como que os ídolos agem no coração dos crentes, né? Os ídolos no coração do crente, ele não é como no coração do ímpio. Os ídolos no coração do ímpio é muito fácil de ver, né? Alguns, inclusive, eles gostam de pegar, porque idolatria, eu sempre digo isso, né? Tem a ver com isso, com manuseio. A idolatria, ela tem a ver com manipulação, diferente da adoração. A adoração é entrega. A idolatria, você precisa ter algo que você consiga manipular. Lembra? Talvez alguns aqui vieram de berço católico, né? Queriam casar, eu acho que é São Benedito, é isso? Do casamento? O padroeiro do casamento? Santo Antônio. Errei, Santo Antônio, muito bem. E aí, Santo Antônio, vai me arrumar uma mulher ou não vai? Não vou, então vou te pôr no feijão. Eu vou te pôr de cabeça para baixo, vou te pôr virado para a parede. Lembra dessas histórias do catolicismo popular, né? Isso é mais popular, né? No meio do povão. A grande questão é que isso se torna uma idolatria, pelo fato de que eu quero um Senhor que não seja Senhor. Eu quero um Senhor que eu manipule, que eu manuseie, que eu consiga fazer dele o que eu quiser. Ou seja, o Senhor sou eu. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, esses ídolos, diferente do meio mais, vamos dizer assim, dos incrédulos, no nosso caso é mais camuflado. Os ídolos do coração do crente são como os camaleões. Eles se camuflam. Eles mudam, como que se pode dizer, né? Eles mudam de cor. No coração do crente, se o crente se idolatra, então esse ídolo, ele muda de cor e ele se torna da cor de você. E você acha que está adorando a Deus, mas está adorando a si mesmo. Uma das mensagens que nós vamos pregar nos próximos cultos a respeito de família e casamento é: não idolatre o seu lar. Quantas pessoas, a fim de dizerem, eu estou servindo a Deus, eu priorizo a minha família, mas na verdade o que elas têm é o seu conforto, e elas não querem submeter a sua casa, não querem submeter o seu gosto, não querem submeter as suas preferências ao Deus que governa os vales e os montes, a saúde e a doença. Então, quando nós vivemos em tempos como nós vivemos hoje, a idolatria começa a aparecer mais claramente. Você quer ver um fator? Por que os nossos irmãos morriam no tempo dos apóstolos? Como surgiram os primeiros mártires? Você acha que é porque eles obedeciam o Estado, por exemplo? Não é porque eles desobedeciam. Porque eles tinham o Senhor Jesus como Senhor, não apenas como Salvador. E naquele tempo era mais clara a coisa: Senhor era César. E nos nossos dias de hoje, não, o Senhor, por exemplo, é a minha saúde. Eu preciso me preservar. Existe uma linha muito tênue aí. Nós estamos vivendo um momento difícil, precisamos nos preservar. Só que em algum momento, quando o Senhor Jesus deixa de ser Senhor e o medo assume o lugar, o medo de perder, o medo de morrer assume o lugar de Jesus, então eu não tenho nada de diferente daqueles que não professam a mesma fé do que eu. Este é um atributo importantíssimo para as famílias nos dias de hoje. Este é um grito que eu estou dando hoje aqui, e minha avó já está quase indo, né? Minha avó já está quase indo embora. Estou dando esse grito para você acordar e colocar Jesus, você não precisa colocar, né? Ele está lá, ele está no centro, ele é rei. Mas de alguma maneira, algumas pessoas acham que podem viver a vida de qualquer maneira e serão salvas por Jesus. Ou você o tem como Senhor e Salvador, ou você não o terá. Não se engane, não é possível tê-lo apenas como Salvador. Então, quando eu olho para esse texto, e eu vejo como Deus é apresentado, ele é apresentado como Senhor. Olha comigo aí o verso de número 1. Celebrai com júbilo. Lembra da música? Celebrai, celebrai. É uma música maravilhosa que nós cantávamos ao Senhor.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos, não sou cantor, né, gente? Todos moradores da terra. Senhor, com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Lembra da música? Antiga. Pois é uma música antiga que muitas vezes cantamos, professamos, mas não vivemos. O texto vai dizer, celebrai. Olha só, não é um pedido, não é apenas um convite. A palavra aqui está no imperativo. A gente não estudou muito português na escola, né? A gente não entende muito disso. Quando a palavra está no imperativo, isso quer dizer que é uma ordem. Não é um conselho. Você é chamado. E não é somente você, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, todos são chamados a adorar a Deus. E o texto aqui não diz, celebra a Deus quando não houver guerra. Celebra a Deus quando tiver paz. Celebra a Deus quando não tiver pandemia. Não, celebre. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, para nós nos alegrarmos, celebrarmos a Deus. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que muitos casamentos acabam? Por que muitos pais perdem os seus filhos? Porque muitos filhos perdem os seus pais. Muitas vezes porque Jesus não é Senhor dos seus lares. Eles confessam que Jesus é seu Salvador, mas ainda não se submeteram ao seu senhorio. Quando a palavra que diz, celebrai com júbilo ao Senhor, essa palavrinha Senhor não tem a ver com a idade de Deus, né? Deus ele é milenar. Não, ele não é milenar, ele é eterno. Esse é um atributo que só pertence a Ele, não teve princípio e nem terá fim. Nós vamos viver para sempre, mas nós tivemos início. Nós começamos aqui e vamos viver para sempre, porque cremos em Jesus Cristo. Mas Deus não. Ele é eterno, não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com a sua longevidade, tem a ver com o seu senhorio. Ele é Lord, Ele é Rei. No inglês é mais fácil, né? Eu gosto de dizer isso, né? No inglês você tem Mister, você tem Lord, no português é tudo Senhor, né? Só muda a letra maiúscula e letra minúscula. Ele é o Senhor. O Senhor. E eu não vou deixar de servi-lo por causa de motivos que a Bíblia não me proíba. Então eu me submeto ao senhorio do meu Salvador. Quer ter um lar feliz? Quer ter um lar abençoado? Se submeta ao Senhor Jesus. Algo que a gente aprende, que eu gosto de ensinar a vocês. Maridos, por que você não traz sua esposa? Alguns vão dizer, porque eu a amo. Pois é, e quando o amor oscilar? Porque o que mantém o casamento, mais do que um sentimento, é o compromisso. É o compromisso que sustenta o casamento. O sentimento, às vezes, você briga, você fica com raiva, é uma relação de amor e ódio. É igual aquele desenho, né? Aquele desenho antigo, a dama e o vagabundo. Lembra? Uma relação de amor e ódio. Eles não podiam ficar juntos, mas queriam estar juntos. É uma relação esquisita. Às vezes você quer fugir, às vezes você quer voltar para casa da sua mãe, se você é novo, né? Se você já está mais velho, você não vai querer voltar para casa da sua mãe, você vai querer sumir mesmo. Então a verdade é que não é por isso que você não se torna um adúltero. Esse não é o primeiro motivo, esse é um dos motivos. Por que você deve respeitar a sua mulher? Não, eu devo respeitar porque a dona Leoa é brava, eu gosto de dizer, né? O que aconteceu com aquele irmão ou irmã? É a dona Leoa. A dona Leoa lá deu uma parada nele. Dona Leoa é brava, por isso que eu respeito. Esse não é um dos motivos principais. Um dos motivos, na verdade, o motivo principal do porquê eu trato bem a minha esposa, eu a respeito, eu a amo e vice-versa, é porque Jesus é meu Senhor e Ele mandou que eu fizesse isso. O Senhor Jesus precisa de novo ocupar o lugar central da nossa realidade. Ele não é Deus somente do culto público, Ele é Deus da minha vida. Então o chamado aqui é para que nós o adoremos e que nós nos submetamos a Ele. E também vai dizer o texto, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da
terra. Servir ao Senhor com alegria. Toda a terra é chamada a adorar ao único Deus verdadeiro. Isso é muito importante para nós, porque nós às vezes não entendemos quem é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer que o único Deus verdadeiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho, nós cremos em Deus Espírito Santo. Não é um Deus transformer, como eu gosto de dizer, um Deus que está lá é o Pai, se transforma no Filho, vem para a terra, aí morre, vai para o céu, se transforma no Espírito e volta para a terra. Não é um Deus, para ser mais antigo, né? Power Ranger, lembra? Que juntava, eu sou dessa época aí. A Aisha, eu acho que não sabe a Aisha é Power Ranger? Sabe, né? Não é um Deus Power Ranger, são 3 pessoas distintas, mas consubstanciais, ou seja, formam, essa palavra nem é a mais adequada, mas para vocês entenderem, é como se formasse o único Deus verdadeiro. A palavra mais correta a usar é consubstancial. Um não vive sem o outro. Os 3 em substância são ou é Deus. Isso é muito importante. Então nós somos chamados a adorar a esse Deus triuno, a esse Deus poderoso, a esse Deus que governa. Olha o verso 3 comigo. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui tem verdades também maravilhosas, né? Deus, Ele nos fez e Ele nos fez do nada. É o ex nihilo, né? É trazer à existência o que não existe, do nada. Então nós precisamos ter isso em nossos corações e em nossas mentes. Ele é o Criador. Ninguém é dono de si mesmo. Ninguém. Só aqui você já tem vários imperativos para a vida familiar. Um imperativo para a vida familiar, a respeito, por exemplo, do aborto. Se é Deus que nos fez, somos rebanhos do seu pastoreio, se somos seus filhos, se somos suas criaturas, então nós temos direito de tirar uma vida? Não temos. Essa vida, antes de ser seu filho, é de Deus. Aí vem a discussão, né? Mas quando começa a vida? Bom, a palavra de Deus vai dizer que João Batista foi cheio do Espírito Santo lá no ventre. Lembra? Quando Maria chega e saúda Isabel, a sua prima, ela sente o Espírito Santo enchendo a vida do bebê dentro do ventre. Vários imperativos surgem a partir desta realidade, que Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é sustentador de todas as coisas. Então é por isso que eu me submeto a Ele. Olhe comigo o verso de número 5. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração em geração. A sua fidelidade. Isso aqui é extraordinário. Nós servimos a um Deus que não cuida só de nós, mas cuida também da nossa geração. Ele cuida de nós por completo. Sabei que o Senhor é Deus, voltando para o versículo 3, é que nós temos então essa relação de gratidão com o nosso Deus. Nós devemos a Ele adoração alegre, nós devemos a Ele serviço alegre, nós devemos a Ele submissão alegre, porque Ele é Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para você aqui nesse momento, que nós já estamos caminhando para o fim, esse culto nosso é mais breve, né, das 4h30, eu quero dizer para você que se você, seu esposo, sua família, não entenderam ainda o princípio de senhorio, de se submeter a Deus, de se submeter à sua palavra, vocês não serão bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado? Mais que feliz, 1000 vezes feliz, né? É uma expressão que exagera, para nos fazer entender o quão feliz, o quão satisfeitos e o quão prósperos, no sentido correto da palavra, é aquele que se submete ao senhorio desse Deus extraordinário que governa. Não se engane, Ele governa. Quer queira, quer não, Ele governa. E um dia toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. Então, queridos, não se engane. Se não for agora, um dia você vai confessar o senhorio dele. Você vai.
A palavra de Deus vai nos dizer que naquele grande dia, quando Jesus vier julgar homens e mulheres de toda raça, língua e tribo, pequenos e grandes, mortos e vivos, diz a palavra de Deus que muitos dirão: Senhor, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Eram pessoas que professavam crer. Elas criam que Jesus era seu Salvador. Mas a resposta de Jesus nos faz entender claramente que elas não tinham Jesus como Senhor. A resposta de Jesus para ela é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo.